E agora, Ponto de Vista, a palavra oficial de nossa emissora, com Zé Antônio Aragão. Serra Grande FM. Olha, são 12 horas mais 9 minutos. Hoje é sexta-feira, 21 de novembro de 2025. Tem coluna Ponto de Vista, a palavra oficial de nossa emissora, com ele, José Antônio Rodrigues de Aragão. Está comigo aqui no estúdio, já está com você também na tela aí, você que está acompanhando a gente através das nossas redes sociais. Se você quiser mandar o seu recadinho para o José Antônio, fazer sua pergunta, aproveita lá nos comentários do Facebook, do Instagram da Serra Grande FM e do jornalista Ciro Leopoldo, para você estar fazendo a sua interação conosco aqui no estúdio. Faça como a Maria Souza, que já está conosco, o Brunão Ribeiro também está com a gente, Artênio Gomes também acompanhando a gente. Um abraço para você, o Artênio, lá de Carnaubal, acompanhando a tribuna da Serra Grande FM. A minha amiga Tereza Leandra, boa tarde, Ciro e seu Zé Antônio. Daliane Silva também já está conosco, um abraço para você e para toda a comunidade aí da Marcha Islândia também. Meu amigo Zé Nilton também já está acompanhando a gente aqui ao vivo na nossa transmissão através das nossas redes sociais. Abraçar também meu amigo Antônio Jonas Ribeiro, direto de Niterói, no Rio de Janeiro. Boa tarde, Ciro, e todos os ouvintes da Rádio Boa. Já deve estar fazendo comida gostosa por aí, né, Antônio Jonas? Cheiro grande para você, meu irmão. Bom fim de semana, tá bom? 12 horas mais 10 minutos, Zé Antônio. Muito boa tarde. Boa tarde, Ciro. Boa tarde, ouvinte da Serra Grande FM. É um prazer que se renova participar mais uma vez aqui dentro da tribuna da Serra Grande, da coluna Ponto de Vista. Olha, gente, lembrando para você que está acompanhando a gente aqui pela 88,7, que você pode interagir conosco através dos comentários aqui na coluna Ponto de Vista. Eu quero começar a coluna Ponto de Vista tratando com o Zé Antônio aí sobre essa possível briga aí entre China e Japão. Há algum motivo de preocupação? A gente sabe que o Japão não tem nenhum tipo de poderio militar. A China tem bastante. Esse entreveiro aí pode gerar algum tipo de situação complicada para o restante do planeta, Zé Antônio? Há digamos assim, historicamente, uma dor na China em relação ao Japão, porque a China durante algum tempo foi dominada pelo Japão, por incrível que pareça, tá certo? O mucuim mandando no elefante. O Japão pequenininho daquele jeito mandava na China, teve a China sob seu domínio total, e nas Coreias do Norte e do Sul, era tudo governado pelo Japão. Aí havia muita, segundo os chineses, os japoneses cometiam muitas atrocidades. A gente vê nos filmes, né, da Segunda Guerra Mundial que o japonês não era bicho bom. Mas também a gente via que alemão não era bicho bom, que a gente assistia filme americano. E os americanos é que rebolaram a bomba atômica em Hiroshima e ruins são os outros. O que vale é a propaganda. 12 horas mais. Aliás, os Estados Unidos utilizou muitos estúdios de Hollywood para levar sua mensagem para o mundo todo, né? Inclusive Fazer propaganda de bom moço. Na época da Guerra Fria. Quem primeiro usou arma química em guerra foram os americanos. Quem primeiro usou artefato atômico foram os americanos, tá certo? E eles se comportam como o povo mais ruim do mundo. E na propaganda, na narrativa, que é mais importante que o fato, eles são americanos bonzinhos. São quase uns santos. Agora são 12 horas mais 12 minutos, 12 e 12, daqui a pouquinho dá 13 e 13. Sempre assim, sempre assim. Antônio, um outro fato que foi destaque aí com o pé nas costas durante essa semana foi exatamente a questão do Banco Master. Esse Banco Master aí que agora já começa a aparecer outras coisas. Na quarta-feira já apareceu as ligações dele com vários políticos. Esse cara bancou aí jantares de luxo, viagens também para pessoas do Poder Judiciário, incluindo ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele tem no seu corpo de advogados ninguém mais, ninguém menos do que a esposa e os filhos do ministro mais poderoso da Suprema Corte Brasileira, que é o Alexandre de Moraes, bem como contato com o decano do STF, que é o Gilmar Mendes, ou seja, um cara que ele é muito, como é que chama, a gente fala do câncer, ele é esquemado. Quando ele se espalha, metástase, ele tem uma metástase no meio político e também no judiciário. Mas está chamando o nome de câncer, rapaz, aqui dá metástase. Mas é exatamente isso. Ele é bem diluído, está certo, bem relacionado, é muito Não, capilarizado. Enraizado, era o termo que eu estava... Enraizado. Era o termo que eu estava buscando aqui na minha cabeça e falhou. Mas por que eu estou falando isso? Rapaz, esse cara fez muito mal. É fundo de investimento no Rio de Janeiro, no Pará, no Amazonas. Ele colocava, na hora de fechar os dados do banco dele, ele colocava dinheiro da própria fortuna dele para poder fechar o balanço. Quando passava, ele tirava novamente.
Esse cara aí conseguiu vender uma carta várias vezes, aliás, né, carta de crédito fraudulenta para o BRB, o banco lá de Brasília, que é comandado pelo Ibanez Rocha, governador de Brasília, que agora está a confusão lá em Brasília. Ou seja, segundo a matéria publicada agora há pouco, eu estava vendo aqui a última atualização, eh, existe uma bomba relógio, muito mais do que uma caixa preta, na operação da Polícia Federal, que está nesse momento verificando, investigando e atingindo frontalmente não só o Banco Master, mas principalmente o seu comandante, o banqueiro Daniel Vorcano. Afasta o presidente do BRB, mira em suspeitas de fraude bilionária, sendo tudo isso embasado, acompanhado e até apoiado pelos bastidores do poder de Brasília. Brasília pode virar uma verdadeira bomba atômica nos próximos dias, a depender do que venha a ser o relatório apresentado pela Polícia Federal. Ou seja, a Polícia Federal já está preparando o relatório, segundo a matéria da revista Veja, que esse relatório ainda não foi publicado. Eu não sei como é que não vazou, porque tudo aqui no Brasil vaza. E aí, José, o que esperar? Ou nada esperar? Bom, a Polícia Federal é seletiva, ela tem lado. Hoje, o governo é do presidente Lula. Se tiver alguma coisa contra alguém do governo do presidente Lula, com toda certeza eles não vão deixar vazar e vão maneirar, tá certo? Vai ter jeitinho. Porque essa história, olha, todo os bancos pagam para o sujeito aplicar dinheiro 0,5, 0,6% ao mês. O Master pagava 1,3, 1,5. E não tem, rapaz. Se todo mundo faz de um jeito e um sozinho faz do outro, o mais normal é que esse que está fazendo sozinho de um jeito diferente esteja no caminho errado. O banco particular, normalmente, aqui no Brasil, porque o Brasil, na realidade, nós temos 5 bancos. De fato mesmo, só são 5 bancos. Aqui no Brasil, o resto é fichinha. Esse banquinho aí, o Master, é de terceira linha. Mas pagava uma remuneração muito alta para alguém aplicar dinheiro lá e a turma se animava. Aí, para convencer o cara, o sujeito convidava para passear no iate dele, andar num avião triturbo, tá certo? Um jatinho que vale 200 milhões, depois de usado, né? Aí o cara dá um passeio num jatão daquele, às vezes chega num lugar que tem uma menina bonita aí e tal, aí fica todo empolgado, faz tudo que o banqueiro quer, tá certo? Aí depois aparecem as consequências. Um tempo tinha eu não sei se era Daniel Dantas também, Sim, era Daniel também, marca Sidan. era. Tinha um banqueiro aí que andou quebrando aí mais para trás, que. Como era o nome do outro banco, meu Deus? Era fonte marca Sidan, era não? Deixa eu olhar aqui. Não, mas teve outro banco aí que quebrou também, que o cara tinha uma mansão maior que a mansão dos árabes lá, Oh, não, perdão, era o Banco Opportunity. Não, mas tinha outro, fora esse aí, tinha outro banco com outro nome aí. Tinha um fulano de tal, um banqueiro aí que tinha Dantas no meio. Vou procurar aqui. Passou muito tempo. Um tempo desse ainda estavam tentando leiloar a coisa dele. Tinha a mansão dele e tudo, que estavam tentando leiloar. Um bocado de obra de arte. O cara comprava quadro aí, arrematava em leilão um quadro aí de 60, 70 milhões e tal. Aí, rapaz, uma hora dá errado. Dinheiro não aguenta muito desaforo, não. Aliás, ele não gosta de gente desaforado, não. O banco era marca Fonte Sidan, tá aqui. Tô vendo É? aqui, eu tô procurando aqui o nome. O Brasil que quase Como implodiu. era o Foi na nome? época do Proer. Ma- Marca e Fonte Sidan. Era, hum, era a herança maldita da B3, que virou esses bancos que acabaram aí. Marca com K, né? Marca com K, M-A-E-K-A. exatamente. Justiça Federal, descrição, declarado pela juíza Ana Paula, Cláudio Mock, Demóstenes Madureira, Luiz Bragança e Luiz Antônio Andrade Gonçalves. Eram os sócios desse conjunto de bancos aí, que aconteceu na crise de janeiro de 1999, época em que o Fernando Henrique governava o Brasil. Cacciola, Francisco Lopes Cacciola, era também um dos. É Catiola, era. Cacciola, exatamente. O prejuízo gerado aos cofres para reposição, todos os condenados, apenas Salvador e Cacciola foi preso em 2007, ou seja, 8 anos depois. Né? O prejuízo à época foi de 5 bilhões. Esse é maior, viu, Zé Antônio? Esse prejuízo aqui é maior.
Mas Brasília, Zé Antônio, segundo as informações da revista Veja, está parada esperando aí essa bomba explodir. Uma outra coisa que chamou a atenção, Zé Antônio, voltando ao assunto aqui, é porque isso acontece exatamente no momento em que várias pessoas criticam que o presidente da CPI e o relator falaram também que existe uma manobra no Poder Judiciário para impedir os trabalhos da CPI. O relator foi Mas muito tem claro. claramente. O relator foi muito claro em dizer isso. Aí, exatamente nesse período, aporta essa bomba aí, desse cara que foi preso dentro do jato dele, já no aeroporto de Guarulhos, para fugir para o exterior, e que implica principalmente, segundo as investigações até o momento, exatamente o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, que é aliado do presidente Bolsonaro. Só lembrando que o Ibanez foi afastado do cargo de governador, foi a Leão lá, a vice dele, foi quem assumiu por um período, logo após os atos terroristas, o atentado terrorista lá do 8 de janeiro. E aí, José, é uma mera coincidência aparecer esse escândalo exatamente no momento que a CPI tem esse destaque aí de acusações dos membros da comissão contra o Poder Judiciário? Rapaz, pode ter certeza. Olha, esse teve muito evento com presença ilustre aí de três, às vezes de três ministros do Supremo Tribunal Federal, em evento lá em Londres, em Nova York, aqui pelo Brasil, com tudo patrocinado por esse banco aí, Master e tal, tá certo? Esse cara tem amizade com muita gente poderosa no Brasil. Inclusive, cada vez que ele fazia um evento desse, levava pelo menos três ministros, que era do Supremo Tribunal Federal. Esse negócio, essa mistura, essa simbiose maldita de negócios privados com ministro do Supremo Tribunal Federal, mais dia menos dia, ia revelar de forma clara a natureza, a qualidade dos membros do Supremo Tribunal Federal brasileiro. Está aí. 12 horas. Essa história que você falou aí do pessoal da CPI se queixando, toda pessoa que vai depor na CPI pede, aí o ministro do Supremo Tribunal Federal dá o direito dele chegar lá e não falar nada. A turma do governo mesmo que está dentro da CPI não deixa convocar o Frei Chico, que é irmão do Lula, não deixa convocar a entidade a que ele pertence. Quando a negada consegue passar por cima de alguma coisa, a negada que eu falo aqui é do pessoal da CPI. Aí o ministro do Supremo dão o direito para o camarada aí sem precisar dizer nada. Aí investigar desse jeito é fogo, investigar mudo. De primeiro podia até investigar mudo. Se fosse com muita pena, ele aprendia a falar. Agora não pode mais. Olha, gente, são 12 horas mais 21 minutos, 12 e 21, tocando em frente aqui na coluna Ponto de Vista dessa sexta-feira, 21 de novembro. O ex-ministro da Igualdade, né? Deixa eu procurar aqui, pronto, encontrei aqui. Ministro dos Direitos Humanos, perdão, o Silvio Almeida, o Negão, né, foi indiciado essa semana agora pela Polícia Federal no inquérito que apura os casos de importunação sexual, inclusive envolvendo até a ministra da Igualdade Racial, a Aniele Franco, irmã da Marielle Franco. Silvio Almeida é investigado desde o ano passado no Supremo Tribunal Federal, vale ressaltar que ele não é ministro mais, logicamente, por importunação sexual exatamente contra essas mulheres, entre elas a ministra Aniele Franco. Agora ele vai ter que responder. O que causa estranheza, Zé Antônio, é novamente o caso está sendo reportado, investigado pelo Supremo e analisado pela Procuradoria-Geral da República. Segundo os advogados dele, mais uma vez, um atentado do Supremo contra a própria Constituição e o ordenamento jurídico, já que é mais uma situação onde, caso seja condenado, qualquer que seja a decisão da Justiça, não poderá haver recurso nesse caso. Ninguém está defendendo ninguém aqui. O que a gente está falando aqui é sobre a questão do ordenamento jurídico. A bola está com você, José. Quem era aí? O ministro, o André, tá na mão do André Mendonça, é isso que você quer saber? O Silvio. Sim, o Silvio Almeida. Silvio Almeida, pois é. Ele é ex-ministro, ele não é mais ministro. Isso, exatamente. Certo? É o mesmo problema que tem com o pessoal do 8 de janeiro. Isso é uma irregularidade. O Supremo está apunhalando a Constituição. Não pode, tá certo? O Supremo, diga-se Alexandre de Moraes, que é o Supremo Tribunal Federal daqui, é uma abstração. Só existe uma pessoa de fato lá dentro, que é o Alexandre de Moraes. E tem um que é mais ou menos, que é o Flávio Dino,
O restante, os dois que o Bolsonaro botou não apita nada, quando vai falando o Alexandre de Moraes dá um grito, manda se calar, e os outros falam o que o Alexandre de Moraes quer. Desse jeito está o Supremo Tribunal Federal. O Silvio Almeida não é mais ministro. Não tem sentido estar sendo julgado lá. Os doidinhos do 8 de janeiro não era para estar sendo julgado lá. O pessoal da trama golpista, como chama, não era para estar sendo julgado lá. Ninguém mais lá tem direito a foro privilegiado por prerrogativa de função. Ninguém é mais nada. O tribunal tomou a resolução lá dizendo que o ex-presidente é tratado como presidente, como se fosse presidente. Não pode. A Constituição está escrita. A interpretação da Constituição não dá direito de mudar o sentido total. Quando fala presidente, o cara não pode raciocinar, o ministro do Supremo, que o ex-presidente pode ser julgado como presidente. Não está escrito isso lá, não. Eu vi um jurista, essa semana passada, aliás, e até tocando nesse assunto por você, e acabei esquecendo na sexta-feira passada, eu vi um jurista defender que o caso do Bolsonaro tá no Supremo Tribunal Federal não é pelo fato de ter mudado o regimento interno, é pelo fato de ele ter atentado contra o Estado, contra a democracia, numa tentativa de golpe de Estado. É por isso que ele está no Supremo. Mas a Constituição não prevê isso. Foi a explicação que o rapaz deu lá, né? Não prevê isso. Olha, o banqueiro, eu estava pesquisando aqui, o nome dele era Daniel Dantas mesmo, era o dono do Banco Opportunity. Eu falei certo? que Não é Daniel, o nome dele era também é Daniel. Isso, Daniel. Você vê banqueiro com o nome de Daniel, tem a dele. É o segundo que dá titipa, tá certo? É o segundo que dá B.O. Banco Opportunity, né? Exatamente. Era do tempo da confusão dele, foi em 2008, era a Operação Satyagraha. Satyagraha. Salta e agarra, a negada saltou e agarrou, tá certo? Provavelmente, uma época dessa, ele já está livre no Caribe, curtindo os dólares ele foi condenado a 10 anos, mas ele continua atuando no mercado financeiro. Ele chegou a ser condenado, em primeira instância, a 10 anos de prisão por corrupção ativa, mas a decisão foi posteriormente revista ou anulada em instância superior e ele e outros 10 acusados foram absolvidos. Está vendo como é? A primeira instância condena o cara a 10 anos e ele vai apelando e terminou se salvando. Agora, se o cara é condenado lá no Supremo Tribunal Federal, ele vai apelar para quem? Para fuga. Que é o que nós vamos tocar já sobre o caso do Hamas, que é o que está sendo levantado aí. Mas vamos lá, Zé. Então, essa semana, na terça-feira, a Câmara aprovou o projeto de lei antifacção, alterando o texto que veio do governo federal. O Lula, inclusive, se pronunciou ontem dizendo que vai pedir ao Senado que derrube as mudanças feitas na Câmara e reestabeleça a base que foi enviada pelo governo federal para o Congresso Nacional para receber a aprovação. Dentre essas alterações, teve uma que eu achei interessante, a questão dos 20 a 40 anos para quem atuar, atentar de forma violenta contra comunidades, para tomar territórios, que é o que fazem as facções, né? Infelizmente, a questão do terrorismo não entrou, não passou, né? Mas teve esse caso que passa de 20 a 40 anos, né? A pena aqui é de 30 anos a máximo, mas nessa alteração lá foi para 40 anos. O Lula queria que a Polícia Federal tivesse mais formas de se entranhar nas investigações. Como é que você vê essa questão da aprovação? E a segunda pergunta que faço nesse mesmo contexto, Antônio, vai conseguir reverter no Senado o que foi alterado na Câmara? É bom que a gente lembre que tem no Senado Federal, tá certo, um parceiro em qualquer circunstância do presidente Lula, que agora pode sofrer algum tipo de abalo com a questão da escolha do ministro do Supremo Tribunal Federal, que não foi o Rodrigo Pacheco, como queria o Senado, principalmente o Davi Alcolumbre, que é o presidente, e foi o Bessias, como quis o presidente Lula. Pode ser que abale. Mas, como não interessa de onde foi que o projeto de lei veio, ele começou pela Câmara. Se alterar lá no Senado, tem que voltar para a Câmara. E a Câmara pode derrubar o que o Senado fez e deixar do jeito que está, feito por ela, e vai para o presidente. E a maioria foi expressiva na Câmara, né? Pois é, tive 370 votos a 110. Tá certo? Para ver como o governo está forte. Ele teve 110 votos e só teve 370 contra. Tá certo? Porque cabia mais, cabia 413. Não, 403. Isso. E só teve 370. Tá certo? O governo ainda teve uma vantagem de 30 votos. Podia ter sido pior. Teve um deputado da oposição, aquele que usa chapéu lá. O Zé Truvão. Zé Truvão disse assim: olha, isso é voto para impeachment. Pois é, aí. Mas tem uma coisa. Quando o presidente Lula, se chegar a esse ponto, o Senado alterar, a Câmara restabelecer o que fez,
vai para o presidente sancionar e ele veta, A Câmara derruba. volta para o Congresso, tá certo? Aí o Congresso derruba o veto, o Supremo derruba tudo que o Congresso fez. E não precisa do Supremo todo, não. Basta o ministro que pega, dá logo uma liminar e derruba. No Brasil, tá certo? O Congresso é um bando de veste-calça. Tá faltando pelo menos um homem. Eu acho que um sozinho fazia uma confusão grande. Aquele Marcel Van Hatten, ele fala muito, tá certo? Mas fumaça não assa carne. Tem que falar de forma dura, que quando ele falar, o cara se arrepia todinho. Que ou bota o cara na cadeia ou então fala o que ele quer. O problema é que está faltando um homem de envergadura, ou no Senado ou na Câmara Federal. Se tivesse um, só um, já era muita coisa. Esse caso aí do Zé Antônio falou sobre a questão da derrubada de veto, é uma sessão conjunta, viu, gente? É envolvendo deputados e senadores. Essa sessão conjunta é presidida pelo presidente do Senado, que é o presidente do Congresso Nacional, diferente do que muita gente pensa. A turma acha que pelo fato de, na linha sucessória, o presidente da Câmara ser o terceiro na linha sucessória, ele manda no Congresso. Não é, é o presidente do Senado, que é o presidente do Congresso Nacional, só para deixar claro aqui essa informação. 12 horas mais 30 minutos. Mas só mais uma informação aqui que eu sei que todo mundo sabe, mas não custa nada lembrar. A propósito dessa colocação que o Ciro acabou de fazer, é bom que a gente lembre que a Câmara Federal representa o povo. Isso. E o Senado representa os estados, tá certo? É claro que o povo mora no estado, mas lá representa estado, representa a instituição pública, estado de Minas Gerais, estado de Santa Catarina, estado do Ceará, são 3 por estado, 3 Os senadores por números são estado. iguais, né? E na Câmara Federal, o deputado representa povo, ele não representa a instituição Estado. Embora que o senador tenha sido escolhido pelo povo numa votação majoritária, ele representa Estado. Então, do ponto de vista da lógica do poder, o natural é que o presidente da República, na falta dele, o vice-presidente, e na falta do vice-presidente, o presidente da Câmara, porque o presidente da República é eleito pelo povo, com um companheiro de chapa que é o vice. Antigamente, a votação do vice era separada, é tanto que às vezes acontecia de eleger o presidente de um partido e o vice do outro partido. Nos Estados Unidos também já foi assim. Aí lá nos Estados Unidos eles mudaram isso, o Brasil mudou também. Que aqui é o efeito Orloff, tá certo? A gente é os Estados Unidos amanhã. Vamos lá, gente. Então, agora são 12 horas mais 31 minutos. Coluna Ponto de Vista, hoje, sexta-feira, 21 de novembro. Vou colocar aqui a tela dividida para a gente tocar no próximo assunto aqui, com o José Antônio Rodrigues de Aragão. A gente vai agora. José Antônio, a linguagem neutra também foi destaque essa semana, né? O tal do TOTS foi suspenso pela sanção do presidente Lula a uma lei, né? A presidência informou que o Ministério da Justiça recomendaram o veto ao entender que o artigo contrariava o dispositivo constitucional, mas o Lula, ao sancionar a lei, proibiu o uso da linguagem neutra, o que causou aí a antipatia de alguns segmentos que acham que a linguagem neutra é para ser uma opção defendida, aliás, utilizada pelo cidadão, que tem direito a fazer isso, tá certo? E que deveria ser seguida pelo governo federal. O governo federal não vai mais utilizar e deixou aberto para que cada um dos entes, no caso estados e municípios, também o façam de acordo com o decreto ou a legislação de cada um deles. E aí, José, acabou todos. Mas hoje em dia o cara pode nascer homem fisiologicamente, tá certo? Com os órgãos sexuais masculinos e chegar no cartório e o pai registrar como mulher, tá certo? Pode tudo, tá certo? Então eu não me admito de nada. Não, mas impedir isso, porque o que é que ele está fazendo aqui? Ele está impedindo isso em cerimônias oficiais, né? E cerimônia oficial, tá certo? Se pode o cara dizer, não, eu não sou mais homem, não, agora eu sou mulher. É uma coisa oficial também, que é feito num cartório e tudo. Mas não é disso que eu falei, não é da opção de gênero, preste bem atenção. É a opção de não gênero. Olha, pois é, o todos. É um neutro. É o neutro, tá certo? É como se fosse. Tem um nomezinho para isso aí no espectro aí, LGBTQIA, SGZ, tá certo? Tem um nome para isso aí, tá certo? Eu tô querendo dizer que pode tudo, pode proibir, pode desproibir, tá certo? Homem pode dizer que é mulher, mulher pode dizer que é homem. O Brasil ficou desse jeito aí, tem outros países assim, tá certo? Quando tá desse jeito, se o sujeito pode escolher dizer
todos, para não dizer todos e todas, eu acho. O bom era do jeito que era antigamente. Você chegava num lugar e cumprimentava senhoras e senhores, tudo bem. Agora tem um tipo de cumprimento diferente que tem que destacar direitinho quem é homem, quem é mulher. Agora tem que destacar quem é nenhuma coisa nem outra, que eu não sei o que é. É neutro. É neutro, é E exatamente de isso. que jeito é esse aí? Não sei, é Porque eu neutro. sei que não é homem nem é mulher. É mesmo. Existe uma coisa assim, é? A lei orienta não empregar as novas formas de flexão de gênero e número em desacordo com as regras gramaticais consolidadas, o vocabulário ortográfico da língua portuguesa e o acordo ortográfico. Portanto, fica banido aí termos como todes ou pronomes como elo e delo. Conheci o ele e o delo, eu também. Rapaz, eu não Você entendo disso, não. conhecia? Eu tenho dificuldade até de ouvir, eu além de falar. São 2, 3, 4. 12 horas mais 34 minutos. Zé Antônio, aqui no estado do Ceará. Vamos falar do estado do Ceará ou vamos logo para o STF de novo? Porque o STF, Não, né? para mim tanto faz. É, né? Pois vamos lá então. Vamos para o STF, que eu gosto do STF. A defesa do Bolsonaro já está preparando aí todos os argumentos, laudos para pedir a pena em prisão domiciliar, já que o STF já publicou o acórdão do julgamento dos recursos e pode até no prazo de 5 dias, segundo informações publicadas na manhã de hoje, o Bolsonaro já está encarcerado para cumprir a pena de 27 anos e 3 meses de prisão. O documento foi disponibilizado na noite da segunda-feira, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. 5 dias aí para que possa ser definido. Portanto, tem até amanhã, ou pode ser, como muita gente está esperando, que saia ainda hoje. E aí, José? Saindo hoje o quê? A determinação de para onde ele. Não, teve outro recurso. Aí o Alexandre Moraes ainda não negou nada, né? Nem negou, nem confirmou. O que é que pode acontecer agora? Vamos lá. Ele tem prazo de 5 dias. Ele Termina tem que um dia? embargo de declaração ainda, né? Tem os embargos infringentes. E Né? já entraram com os Não embargos? entraram. É por isso que a turma está dizendo que pode sair logo, já que ninguém entrou com nada, no entanto, né? Sim, mas não tem, já terminou o prazo? Não. Só pode dizer depois que termina o prazo. Porque quase sempre o advogado deixa para pedir na última hora. Sabe por quê? Porque o Alexandre de Moraes, na hora que recebe, despacha. Ele não espera nem um dia, tá certo? Ele despacha no mesmo instante que ele está num afã de botar o Bolsonaro na papuda, tá certo? Se ele fosse visitado pelos ancestrais dele, tudinho, pai, mãe, avô, bisavô, alguém que já faleceu, se materializasse e viesse de joelho pedir a ele para não fazer isso, ele faz do mesmo jeito, tá certo? Que o sonho dele é humilhar o Bolsonaro. Ele vai botar ele. O Bolsonaro ganhou tudo isso no dia 7 de setembro de 2021. Tá certo? É a vingança do Alexandre de Moraes. O Bolsonaro está sendo julgado. Ele está sendo trucidado. Daí não está havendo julgamento. O foro é errado. Ele não tinha prerrogativa de função para ter esse foro especial no Supremo Tribunal Federal, era para ele ter sido julgado no primeiro grau judiciário, como o presidente Lula foi. Quem decretou a prisão do presidente Lula, o julgamento dele, foi um juiz, tá certo? De primeira instância, de primeiro grau. Quem foi que mandou prender o Michel Temer, ex-presidente? Foi o Marcelo Bretas. É um juiz de primeiro grau. Por que o Bolsonaro tinha que ser julgado no Supremo? Porque o Alexandre de Moraes não admitia que fosse outro, tá certo? Queria ele pessoalmente. Ele, inclusive, é o carcereiro. Quem é que dá licença para alguém visitar o Bolsonaro? Não é ele? Tá certo? E quando for para botar lá na prisão, eu desconfio que ele vai também junto para botar o cadeado. Certo? Ele quer botar o cadeado dele mesmo. 12 horas mais 37 minutos, só o que é que diz o direito? O ex-presidente, assim como os demais réus do núcleo crucial da trama golpista, só terá a pena executada quando não puder mais apresentar recurso, salvo se o STF determinar a execução da pena imediata após rejeição dos embargos, etapa aberta. É possível que o relator Moraes decrete a prisão imediata caso entenda que as defesas estão somente tentando adiar a execução das sentenças. Pode até ser que ele espere receber o embargo infringente e despache no mesmo instante. 1 minuto depois já saia publicado, dizendo que a atitude é protelatória, como ele fez lá atrás, quando ele recebeu uma reclamação do PL e disse que estava havendo litigância de má-fé
aplicou uma multa de 22 milhões. Que é a sigla do PL, viu, gente? Ele tem esse fator emblemático aí. 12 horas mais 38 minutos. Então, você acredita que depois de algum tempo encarcerado, e lembrando que o Bolsonaro teria também direito a cumprir a pena numa entidade do Exército, né, das Forças Armadas, que ele é um militar reformado, né? Não se sabe se o Alexandre de Moraes vai dar essa cancha aí para ele, né? Já que lá tem ar-condicionado e tal, não sei o quê. O Braga Neto lá está preso lá, mas com todas as regalias possíveis. Mas a pergunta que ele faz então é o seguinte: depois de um tempo ele vai recuar e vai deixar que a prisão seja domiciliar, porque o Eduardo Bolsonaro, e é outro assunto que eu guardei para você aqui, aliás, o Eduardo não, perdão, o Carlos Bolsonaro ontem publicou nas redes sociais, em inglês, um texto que fala sobre assassinato físico do pai dele. Carlos falou ainda do Supremo Tribunal Federal, o que busca uma humilhação suprema pública ao pai, ao impor o uso da tornozeleira eletrônica a Bolsonaro. O ex-presidente foi obrigado a usar o aparelho que usa desde julho, e articulou uma ofensiva internacional contra a corte junto ao deputado federal Eduardo Bolsonaro, o outro filho, que já admitiu tratar das sanções Brasil e Estados Unidos. Quem ainda não bate de frente muito publicamente com essas questões é o senador Flávio Bolsonaro. Alguns dizem que ele tem medo que se abra novamente a questão lá do inquérito das rachadinhas. E aí, José? Olha, a turma olha assim, esse cara, presidente da República, um filho senador, um filho deputado federal, um filho vereador. Nunca ninguém viu isso no Brasil. Isso desperta inveja. 2 vereadores. 2 vereadores agora. Nunca teve isso no Brasil. Isso desperta inveja. E vai ver que um camarada como o Alexandre de Moraes se sente incomodado com essa situação. O Eduardo Bolsonaro está lá nos Estados Unidos, porque se ele tivesse aqui, ele já estava preso. Esse Carlos Bolsonaro devia ir embora também, tá certo? Porque qualquer deslizezinho, o Alexandre de Moraes vai estar na cadeia. O senador fica calado, talvez seja a mulher dele, todo dia diz assim, meu amor, não faça por onde ser preso, não. Tá certo? Tenha cuidado, tem nossos filhinhos para a gente cuidar e tal. Fale pouco, tenha cuidado. Porque aqui no Brasil, o Estado de Direito, de fato, nessa esfera, quando bola para o Supremo Tribunal Federal, não existe. 12 horas mais 41 minutos, dá uma passadinha rápida quem está conosco aqui. Vamos lá, de Carlos está com a gente aqui. Muito obrigado pela sua participação, meu amigo. Maura Souza também, boa tarde, Cirinho, seu Zé Antônio. E para mim, com o meu mozão Zezé, um cheiro grande para você, Maurinho, para o Zezé também. Dona Antônia Torres também acompanhando a gente. Oi, Ciro, boa tarde para você, seu Zé Antônio. Maria Crispina também está conosco, boa tarde, feliz sexta-feira para todos. Lucinete Rodrigues, boa tarde, Ciro Zé Antônio também. Dona Antônia Torres acompanhando a gente aqui na Tribuna da Serra Grande. Deixa eu mudar aqui da página aqui para a gente ver. Maria Araújo está conosco também, deixando seu cordial boa tarde. O Mauro também está com a gente aqui, ele é lá de São Roque, atualmente está lá no Rio de Janeiro. Deixa eu mandar um cheiro grande aqui, vi agora há pouco, viu, Paulinha? Aqui, Paulinha está lá em Zaragoza, minha amiga Ana Paula Sobrinho acompanhando a gente, direto da Espanha também, questionando aqui ao Zé Antônio. O Ciro pergunte ao Zé Antônio, adoro as opiniões dele, mas pergunte a ele se por acaso Bolsonaro publicamente se pronunciasse pedindo desculpas pelo que fez no tal 7 de setembro, lá no passado, ao ministro Alexandre de Moraes. Será que ele teria clemência em relação ao Bolsonaro? E aí, José? Não, ele é um sádico. Não tem negócio de clemência, não. Esqueça disso. Tá certo? Ele podia pedir de joelho. Não tem negócio de clemência nem perdão, não. Até o jeito dele falar é de gente cheio de ódio. Tá certo? Não tem como esperar clemência nem perdão do homem daquele, não. Mandar aqui um abraço para Maria de Lourdes no sítio Burdão. Mande um alô para todos aqui no Burdão. A Maria José e o Antônio José estão lá na Espacinhas, em Antônio, em Nova Russas, perguntando se é verdade, se você é novarrussense. E aí, José? Quando olha para minha carteira de identidade, natural de Nova Russas, né? Mas é assim, na realidade, o lugar que eu nasci era Tamboril. Era na Água Fria dos Caboquim. Mas como eu fui registrado num cartório lá em Nova Russa, quando foram fazer minha carteira de identidade, o cara olhou no registro, tinha lá com marca de Nova Russa, tacou Nova Russa, não foi olhar lá embaixo que dizia o lugar de nascimento. Aí eu fiquei de Nova Russa nos documentos, mas na realidade, onde eu nasci é Tamboril. Água Fria dos Caboquim, lá perto da Holanda, que primeiro chamava Timbaúba dos Bandeiras. Eu tava com a imagem fechada em mim aqui, o Zé Antônio falando, peço desculpas aí. Mas o Antônio já mandou aqui as imagens aqui dos pratos que ele está preparando lá no restaurante. Daqui a pouquinho eu boto, viu, Antônio? Porque esse sistema aqui é um pouquinho diferente aqui, mas daqui a pouquinho eu boto as imagens aí. Tocando em frente aqui com o José Antônio na coluna Ponto de Vista.
Vamos lá, próximo assunto da coluna Ponto de Vista, deixe-me ver, vamos lá então. Filho do Bolsonaro, STF, a gente já falava que na semana passada, na sexta-feira passada, que o Eduardo, como é conhecido, Dani Bananinha, né, pelos oposicionistas, ele já tinha o voto do relator na sexta-feira, quando eu fiz a coluna Ponto de Vista com o Zé Antônio, e na própria sexta-feira já fechou a questão já tinha maioria e depois acabou fechando por unanimidade, ele virou réu, sim, no processo. Zé Antônio disse agora há pouco que ele não está no Brasil, porque se estivesse já estaria preso, ele não tem dúvidas em relação a isso. E aí teve a notícia que se espalhou na quarta-feira sobre que o Ramagem, o Alexandre Ramagem, que é um dos condenados no núcleo crucial da trama golpista, junto com o presidente Bolsonaro, ele foi visto no condomínio de luxo nos Estados Unidos, acompanhado da esposa. Vários sites procuraram, inclusive o UOL, o Globo, G1 e a CNN, e comprovaram que, de fato, o Alexandre Ramagem está nos Estados Unidos. A turma está investigando aí como é que ele fez para picar a mula. Sabe-se que o passaporte dele continua válido, foi questionado à Câmara, lá no portal da transparência, o passaporte dele continua válido, portanto, não há nada de irregular na viagem dele. Zé Antônio, as duas coisas. O indiciamento, agora aceito, da denúncia da PGR por parte da primeira turma do Eduardo Bolsonaro e o Ramagem nos Estados Unidos. Só um detalhe. Muita gente diz que a Carla Zambelli deveria não ter ido para a Itália, não arriscar a cidadania italiana, deveria ter permanecido em solo americano. É um terceiro assunto que você pode comentar também. Eu, inclusive, pegando de trás para frente, quando eu soube que a Zambelli estava indo para a Itália, eu achei que ela estava pisando na bola. O lugar mais seguro para ela era ter ficado nos Estados Unidos. Eu não sei de onde foi que saiu a ideia dela, que ir para a Itália, porque ela tem cidadania Sim. italiana, tá certo, ia ser melhor. Porque não tinha extradição. Pronto. Lá tem extradição. Tem acordo de extradição. O Brasil com os Estados Unidos é diferente, é mais complicado, né? Mas lá na Itália é mais fácil, porque tem acordo de extradição e Eu me lembro aqui. O Cacciola. Exatamente o que eu ia falar, o caso do Cacciola, que o advogado dele era o Luiz Roberto Barroso, tá certo? Para quem não sabe. Pra você vê o nível do Supremo Tribunal Federal. Tira por aí, aquele Cacciola, que era um assassino comum, o advogado dele é Luiz Roberto Barroso. Cacciola não. Hein? O Cacciola não era assassino, não. Ele era o quê? O Cacciola era o do banco. Salvatore Cacciola era banqueiro. Banqueiro, exatamente. Mas aí aquele outro bicho lá, rapaz, que foi preso na Bolívia, que o Brasil, Deixa eu lembrar. o Lula negou a extradição dele, rapaz. Era o presidente Lula negou a extradição dele, o advogado dele era o Luiz Roberto Barroso. Disseram que era perseguido político, tinha nada a ver de perseguido político. Então é uma extradição relativamente fácil. Cesare Battisti. Cesare Battisti, que o advogado dele era Luiz Roberto Barroso. Ele simplesmente matou um açougueiro, matou o pai do açougueiro, matou uma pessoa mais para ali, outro mais para lá, era um matador. E aí ficou protegido aqui no Brasil, porque o presidente Lula se recusou a mandar. Mas existe acordo de extradição e tem um histórico de facilidade nesses processos aqui entre o Brasil e a Itália. Nesse tempo, o Cesare Battisti só não voou para lá porque o Lula não deixou. Porque ele acho que era eleitor do PT, quando ele vivia por aqui. Pois bem, mas aí a Zambelli pisou na bola. E o Ramagem, se por acaso ele foi para lá para evitar ser preso, eu dou nota 10 para ele. Porque eu sei que se submeter a julgamento do Supremo Tribunal Federal, tá certo? É melhor ir logo para a cadeia e se trancar. Não precisa esperar o julgamento, que eu seja a parte condenada. Aqui não tem chance para ninguém escapar. É o que o Alexandre de Moraes quer e pronto. E aí, quem espera por tempo ruim é lajeiro. E às vezes jumento, porque não pode ir. O Bolsonaro, tá certo? Devia, quando ele foi no dia 8 de janeiro, quer dizer, ele foi no dia 30 de dezembro de 2022 para os Estados Unidos e voltou depois, ele devia ter ficado era lá. Porque ele sabia que mais dia menos dia ele ia para a cadeia. Ele foi burro. Ele podia ter ficado lá. Situação realmente. Vamos lá então, 12 horas e 48 minutos. O próximo tópico da gente aqui, Zé Antônio, é agora falando do estado do Ceará. Vamos falar agora do estado do Ceará. São 3 assuntos para você avaliar. Primeiro, após um ano engavetado, depois das derrotas, das manutenções
das prefeituras de Iguatu e de Juazeiro do Norte, ambas ligadas ao Ciro Gomes, hoje em dia, né, mais proximidades com o Ciro Gomes, e onde todo mundo esperava que fosse ter derrota no Tribunal Regional Eleitoral. O que é que aconteceu? Depois de um ano engavetada a cassação dos deputados do PL, aqui no estado do Ceará, que estavam lá no TSE, em Brasília, estavam engavetadas literalmente, de repente, na semana, saíram dessa gaveta e voltaram a tramitar a toque de caixa no TSE, lá em Brasília. Logicamente que a turma da teoria da conspiração enxerga coisas aonde os normais não enxergam. Você também enxerga, José? É muito estranho, né? O mandato já está para terminar, né? Só falta um ano de mandato desses deputados. É o mesmo caso lá do governador Cláudio Castro, né? Que estava caladinho lá e depois, quando ele adquiriu notoriedade e foi bem aceita a operação especial lá da Força Policial do Rio de Janeiro, lá no Alemão e na Penha, imediatamente desengavetaram. Aí a relatora botou para lascar nele, mas aí teve um pedido de vista, né? E ninguém sabe quanto tempo vai durar. Esse processo se bole por aí, porque isso é como aquele jogo dos palitos, né? O nego bole bem aqui e esculhamba bem acolá. Isso aí tem o dedo de gente poderosa aqui do Ceará, o homem mais poderoso na esfera federal aqui do Ceará, que não precisa ninguém dizer o nome, até porque ninguém sabe como é o nome, né? 12 horas mais 50 minutos, eu falei nesse instante que o Antônio João tava preparando os pratos dele lá. Olha aí, José. Rapaz, parece uns feijãozinhos, sei lá, cor. É um dos pratos que ele está preparando lá daqui a pouco. Ele mandou um vídeo também, vou Deixa olhar. eu comerzinho. Rapaz, eu não sei não. Ele mandou o nome, só mandou a foto aqui desse aí. Deixa eu ver se eu consigo pegar outra foto aqui para colocar também na tela. Não, deixa eu voltar com ele para cá, para poder pegar aqui a outra foto, que está aqui daí mais 3. Tem outra ainda, que ele mandou também aqui, tem um mais. Vamos lá. Não sei se você viu ontem um show na Band, antes de começar o Jornal da Band, teve um show do Andrea Bocelli. Foi uma coisa na rua, perto de uma árvore de Natal e tal. A Simone cantou. Tá, então tem a outra aí que ele mandou. É bonito, é danado. Deve ser putz isso aí, ou então é massa. Parece assim uma lasanhona e tal, um negócio assim. É massa o que tá aí, tá certo? Aí Literalmente. eu fiquei admirado da Ah, performance da Simone. Vai ter 76 anos agora em dezembro, tá certo? Ela é de 1949. Corpão bonito, ereto, cantando com desenvoltura. Se você dissesse que era uma mulher de 40 anos, dava para acreditar. Ela estava meio sumida, né, a Simone? você falando aí, eu pererrando para me lembrar aqui quando foi a última vez que eu vi alguma coisa da Simone. Ela sempre foi grandona, bonitona. Era jogadora de basquete, você lembra não? Hã? Ela era jogadora de basquete. Parece que era mesmo. Era sim. Agora. Vamos lá então. Zé Antônio, agora é hora de falar da chegada aqui. Bem, o negócio dos deputados, só que eu não falei os nomes. Quem são os deputados aí e que pode mudar? Tem mulher no meio. É derrubando por causa da cota feminina. E no meio tem mulher. Tá certo? 2 são mulheres, não é? Exatamente. São 4 que vão ser caçadas aqui no Ceará. Já foram caçados aqui, né? São 4 deputados. 2 homens, 2 mulheres, não é isso? Inclusive, tem a pergunta aqui da minha amiga Ana Angélica, ela que é de Ibiapina, mas está acompanhando a gente, está almoçando nesse momento, acompanhando a tribuna da Serra Grande. Por que que os deputados foram cassados pelo TRE e ainda não foram afastados, já que já foi em colegiado? E aí, José, tá aí um negócio interessante. Não, é porque a execução da sentença, quando passa por um órgão colegiado, tá certo? É para ser genérico, em toda coisa, mas no direito eleitoral tem a história da possibilidade de perda irreparável caso seja reformado numa instância superior. Aí, por conta disso. E o TRE, no caso, acaba sendo a primeira instância, né? Porque é estadual. Né? Acaba sendo É a primeira instância, mas já é um colegiado. E na lei fala em colegiado, tá certo? Aí, devido à possibilidade de perda irreparável, porque você caça o mandato do deputado e afasta ele, aí bota outro no lugar. Aí passa um ano, aí o Tribunal Superior reverte. Quem é que vai resolver esse prejuízo que houve aí? Tá certo? Por isso é que essa história
de prender alguém antes de esgotar toda a chance de apelação, eu pessoalmente sou contra. Exatamente por conta disso. De repente, uma coisa rola 10 anos. Aí 10 anos depois, um tribunal anula tudo. Aí o cara passou 10 anos na cadeia. Quem é que vai devolver os 10 anos dele? Às vezes na cadeia o cara vai estudar quando entra lá, tá certo? Sofre tudo enquanto é de abuso que você possa imaginar. E aí, como é que alguém vai devolver a dignidade de uma pessoa dessa? É complicado. Essas coisas, tá certo? Toda solução que alguém encontrar tem contestação, exatamente porque são casos muito complexos. Olha, gente, só informações complementares aqui em relação ao caso desses deputados, são eles: Carmelo Neto, que foi presidente do PL até bem pouco tempo, até entregar para o André Fernandes, que é deputado federal, a doutora Silvana, que é pastora, o Alcides Fernandes, que é o pai do André Fernandes, que também é pastor evangélico, e a Marta Gonçalves. O que é que isso modifica? Por quê? Na chapa de oposição, diz que o Alcides Fernandes será candidato ao Senado. Caso o TSE confirme essa perda de mandato, ele não poderá ser candidato em 2026, ou seja, mexe no tabuleiro eleitoral aqui do estado do Ceará. Outra informação importante também. O processo entrou na pauta, esse processo entrou na pauta no dia 5 de dezembro de 2024 e foi retirado pelo próprio relator do caso, o ministro Antônio Carlos Ferreira, que agora voltou com o processo para dar caminhamento lá no Tribunal Superior Eleitoral. O processo está agendado para ser julgado na próxima quinta-feira. Caso a sentença do TRE seja mantida no TSE, os parlamentares perderão os seus mandatos e, consequentemente, os seus direitos políticos, o que mudaria completamente o tabuleiro. Afinal de contas, nós estamos falando do Carmelo Neto, que foi o deputado estadual mais votado, doutora Silvana, que também é uma deputada muito atuante, e da Marta Gonçalves. Além do caso do Alcides, Antônio, que está cotado para ser candidato ao Senado, esses votos estadual ficariam livres aí, né, para a oposição, e ele não poderia ser candidato ao Senado Federal. O que tem de prosaico nessa história é que a cota da mulher não é 30%. Isso, 30% de 4 seria 1,2. Aí tem duas mulheres. isso. Tá certo? Seria 50%. De fato, para cumprir a cota de gênero, vai derrubar duas mulheres. Duas mulheres que foram eleitas deputadas vão perder o mandato porque a lei tem que proteger a cota de gênero. Para você ver como as coisas são complicadas nesse jogo. Existem soluções que são facílimas. De repente, se fosse 4 homens que tivessem sido eleitos, tivesse nessa situação, mas é porque eles dizem que houve enrolada, houve burla na história da cota de gênero. Botaram mulher como. Como é que a gente chama aí? Como laranja. Laranja, exatamente. Como laranja. Aí, porque uma mulher teve pouco voto, uma candidata a deputada teve 1.000 votos, 500 votos, Nenhum. assim. Hein? Nenhum teve Teve quase. uma que teve nenhum? Pois é, a pessoa não pode ser candidata e desistir, não, não sou mais. O grande problema é essa história de obrigar a ter uma quantidade de candidatos. Eu acho que a lei devia obrigar, se quer proteger a mulher, se quer criar a história da cota de gênero, era na composição do parlamento e não da candidatura. Rapaz, esse parlamento aqui tem 46 deputados, como é o caso do Ceará. Aí vamos dizer que botasse para ser 30%. São 14. Isso. Pronto. São 14 mulheres. Não interessa quantos votos tiver. Não interessa negócio de eleição proporcional, coisa nenhuma. Bota 14 mulheres, pelas mais votadas, pelo critério da proporcionalidade, não interessa. Bota 14 mulheres. O que faltar, bota homem. Mas com essa história de obrigar na candidatura, você obrigar a ter 30% de candidata mulher, não vai significar que vai ter 30% de deputadas eleitas, não. Concorda? Sim. Então é uma lei que, a meu ver, com a devida vênia, me desculpem os doutores que aí escreveram, subscreveram e sancionaram e etc e tal, a lei não é muito inteligente. Tá certo? Se a ideia é ter um lugar para a mulher, você coloca na candidatura, a turma faz pirueta de todo jeito, porque já está na mão de homem e tal, e tem o negócio do Clube do Bolinha, e é mais fácil eleger homem, coisa e tal. E aí, bota a lei toda bonita, todo mundo sabe, agora a mulher está sendo valorizada. E pode não eleger nenhuma mulher, que está tudo bem. Agora, o correto, a meu ver, era garantir a vaga no parlamento. Situação aí passada pelo Zé Antônio. Então, agora vamos seguir em frente, porque isso, gente, tem outra consequência prática. Presta bem atenção.
A gente acabou de falar que o pai do André Fernandes, o pastor Alcide Fernandes, pode perder o mandato e ficar inelegível. Ele é cotado para ser senador da República. Mas tem uma outra pessoa, a deputada, perdão, a vereadora Priscila Costa, lá de Fortaleza, que foi a vereadora mais votada do estado lá da capital cearense na eleição. Ela, Zé Antônio, ela está recebendo aí o apoio da ex-presidente, da ex-primeira-dama, perdão, Michele Bolsonaro. E eu estou tentando colocar aqui a imagem dela aqui, como captura de tela aqui, Ela é uma evangélica, né? também. Eu estou tentando colocar aqui exatamente para que as pessoas vejam aqui pouco conhecida, né? Ela é pouco conhecida. Vou tentar colocar aqui para todo mundo ver aí. Já estão vendo aí. Já coloquei aqui a imagem dela com a ex-primeira-dama. Vou só adequar aqui para que vocês vejam aí. Está aí ela, a Priscila Costa e a Michele Bolsonaro. Estão as duas aí, como vocês estão vendo na tela. Vou jogar aqui para que todo mundo veja. Cada um com um bonequinho. É. Estão aí, ambas. Tem um dente bom, tá andando no dentista muito. Pronto, tá aí. Estão aí as duas. Essa é a vereadora mais votada de Fortaleza, a Priscila Costa, acompanhada da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. A Michele Bolsonaro, só a título de informação, ela estará amanhã em Fortaleza, aliás, aqui no estado do Ceará, em Calcaia. Ela vem participar de um evento a convite da Priscila Costa. A Priscila Costa não esteve em nenhum dos momentos da chegada do Ciro Gomes à oposição e ao PSDB. O próprio André Fernandes teve, Alcide Santos teve, mas ela não teve. Dizem que o Ciro Gomes pode aparecer amanhã no evento que a Michele Bolsonaro vai participar em Calcaia. Dizem, não há certeza de absolutamente nada. A Michele Bolsonaro, essa semana, utilizou as falas do Ciro Gomes para criticar o presidente Lula. Já mostra aí um certo alinhamento aí entre os dois. Por acaso, o Alcides Fernandes já está com a vaga dele garantida para concorrer. Se a Priscila Costa, que também é do PL, quiser a vaga no Senado, que ela tem o apoio total da Michele Bolsonaro, Zé Antônio, estou fazendo um raciocínio aqui para você avaliar. Seriam as duas vagas para o PL, se o Alcides não for cassado lá no Tribunal Superior Eleitoral. Mas não é só o PL que tem que ser acomodado na chapa de oposição para a eleição de 2026. Tem a União Brasil, tem o Progressista, todo mundo também buscando essa vaga. E aí, José? Tem o Ivo Gomes. É outro assunto, não toque nesse agora, que é para finalizar, tá bom? Mas avalie aí a Priscila Costa com a Michele Bolsonaro, a possibilidade do Ciro chegar. Por que, que a Priscila não participou de nada envolvendo o Ciro Gomes? Pelo menos não até esse momento. E aí? Por que foi? Eu não sei, não. Pois é, eu não sei se é porque. Eu diz, rapaz, acaba às vezes diz assim, rapaz, pior é na guerra, que o nego morre e não se enterra. E o urubu só tá comendo de capitão para cima. Tá certo? Vai ver que é porque lá naquele momento da filiação do Ciro, só tinha que destacar de deputado para cima, não tinha chegado a hora de vereador. Mas tinha muito vereador presente também. E ela foi a vereadora mais. Não foi a vereadora mulher, ela foi a vereadora da Câmara que mais recebeu voto de Fortaleza foi ela. Honestamente, eu não consigo atinar o motivo. Tá certo? Eu não consigo atinar o motivo de forma nenhuma. Quanto ao Alcides estar nessa situação de poder perder o mandato, ninguém está afirmando, tá certo? Mas há a possibilidade de ele perder o mandato e ficar inelegível. E se ele, por acaso, não perder o mandato, a sessão que vai acontecer na próxima quinta-feira, sexta-feira que vem, a gente já vai trazer o resultado desse julgamento, se não tiver o pedido de vista, logicamente. Mas se por acaso ele não perder o mandato, aí a vaga é dele. O Ciro Gomes já fez esse papel, o próprio filho dele, André Fernandes, também. A vaga da disputa é dele. Vão dar outra vaga para a Priscila, porque é a madrinhada da Michele Bolsonaro? Não sei. Eu estava lembrando aqui, agora, dessa história toda e considerando que a política tem muita surpresa. Esse relator, lá do caso dos deputados aqui do Ceará, que é um assunto que tem a ver com esse outro, da chapa, a queda da chapa, a possível queda da chapa do PL por causa de fraude na cota de gênero, esse cara tirou de pauta e deixou fora da pauta por mais de um ano. Então ele tem uma certa boa vontade, porque quando ele tirou de pauta, ele, de certa forma, garantiu a estabilidade da situação estabelecida, certo? Ele não buliu na situação. Só um detalhe que eu esqueci de citar, Zé Antônio. O parecer é para
o parecer do Ministério Público. para derrubar. Para manter a decisão do TRE. Quem não gosta de trabalhar com parecer contrário é o Alexandre de Moraes. Aí ele obriga o procurador a dar o parecer do jeito que ele quer. Ele manda para lá o parecer, o procurador assina. Certo? Mude aí, por favor. Mas aí, nas outras coisas, nem sempre. O parecer do Ministério Público é o parecer do Ministério Público. Isso não significa muita coisa. O parquê, tá certo? Que é o jeito, digamos assim, mais erudito de falar no Ministério Público, é porque ele dá o palpite dele. Ele é um representante do Estado, tá certo? Ele, normalmente, ele atua muito mais para ser na aplicação da lei. Mas, às vezes, ele atua muito mais no sentido de cobrar, tá certo? De perseguir no bom sentido, de perseguir o cumprimento da lei. Não é à toa que o Alexandre de Moraes é do jeito que é, porque ele começou a carreira pública dele como promotor, tá certo? E promotor tem mais preparo para acusar, tá certo? Para punir, coisa dessa natureza. Aí eu não sei muito bem se ele vai levar em conta o parecer, que às vezes o relator não leva em conta o parecer. Leva em conta, mas não se deixa Influenciar. conduzir por isso. É porque nessa dialética aí, tá certo? De julgamento judicial e tal, você às vezes vê um camarada acusar e o cara acusa, você fica bem convencidozinho que ele tem razão. Aí quando vê outro defender, você também se convence que ele tem razão. Essa história é complicada. Isso é o tal do contraditório que fundamentalmente existe no julgamento judiciário, exatamente para poder alguém colocar o que tem a favor e alguém colocar o que tem contra, para o juiz, percebendo as duas nuances, chegar a um veredicto, que isso também serve para um corpo de jurado e tal. Mas eu acho que ele vai ter uma tendência de salvar a pele, até porque tem essa peculiaridade nesse processo. Você, a pretexto de proteger mulher, de proteger cota de mulher, caça duas mulheres. Às vezes tem uns casos que pode mais do que a lei. E o juiz tem um poder discricionário exatamente por conta de uma idiosincrasia como essa, de uma peculiaridade como essa. É um processo que, a pretexto de proteger a eleição da mulher na história de uma cota de gêneros, vai caçar duas mulheres. É um contrassenso. Desde o começo que eu achei esse processo complicado. Pode ser que o relator, considerando essa peculiaridade, ele opte por dar um relato favorável à manutenção do status quo. Vamos lá então, 13 horas mais 6 minutos para a gente encerrar a coluna Ponto de Vista. Não é 13h13, não, falta 7 minutos para as 13h13. Então, deixa eu mandar um abraço aqui para o Adail na Baixa Larga do Ipu, que está acompanhando a gente aqui, está na escuta, aqui na tribuna da Serra Grande FM. O Oswaldo também está com a gente aqui, está sempre aqui acompanhando a tribuna da Serra Grande, lá da cidade de Carnaubal. Mande um alô para a cidade de Carnaubal, Zé Antônio, por gentileza. Zé Antônio, por você. Alô, Carnaubal! Agora eu me lembrei aqui do locutor de rodeio, tá certo? Um abraço aí pro meu amigo Firmeza. Carnaubal é uma terra boa, gosto muito de lá. Maravilhosa. 13 horas mais 6 minutos. Zé Antônio, vamos agora falar de Ivo Gomes. Sobral Online divulgou que o Ivo Gomes teria se desfiliado do PSB, depois da declaração do Moses Rodrigues, que estará no palanque com Eumano de Freitas. Fontes, que não quiseram se identificar, disseram que Ivo afirmou que não estará no palanque junto com Oscar Rodrigues e Moses Rodrigues. Oscar Rodrigues, prefeito de Sobral, atual prefeito de Sobral, e Moses Rodrigues, filho dele, deputado federal, que declarou num evento numa segunda-feira, em entrega de casas com o Camilo e o Elmano, que vai estar com o Elmano na eleição de 2026. O Ivo teria dito, em off, que não subirá no mesmo palanque, até porque é esquisito, né? Os Rodrigues são adversários tradicionais do Ferreira Gomes lá em Sobral. Por conta disso, disseram que ele teria se desfiliado. Ele negou e, de fato, foi publicado uma certidão que ele permanece filiado ao PSB. Mas o Osíris Pontes, que é ex-presidente do PSDB, já que agora o PSDB é comandado aqui no estado do Ceará pelo Ciro Gomes, disse que fez sim, que tem sim intenção de trazer o Ivo Gomes para o PSDB para que ele seja candidato ao Senado numa chapa encabeçada pelo irmão Ciro Gomes e que teria total anuência da outra irmã, que é deputada estadual e secretária do Eumano de Freitas, a Lia Gomes, que é irmã do Ciro, Cid, Ivo e Lúcio.
Eu sei que é complicado, mas o Zé Antônio desenrola. Eu me lembrei aqui do paraibano que tinha oficina que ele dizia: isso aí é um sarapaté de cachorro doido. Tá certo? É um sarapaté de cachorro doido. Tá certo? É uma mistura complicada, tá certo? Aí é como o romance que o pessoal chamava antigamente, esses livrinhos de cordel, chamava de romance. Aí o romance que dizia gato, cachorro e urubu, tudo dentro de uma coisa só. Pois bem, rapaz, olha, dizia o compadre Hélio que Deus o tenha, que foi prefeito de Ibiapina, teve o filho prefeito o Leandro, a mulher também, Dona Gracinha, ele dizia que em política só nunca viu um homem emprenhar outro. Tá certo? O resto já viu tudo. E eu também, em política, só nunca vi um prego entrar no outro. Tá certo? O resto eu já vi de tudo. Tu falando aí que o Ivo disse que não subia no mesmo palanque do Mose, tinha um jeito facílimo de resolver. Quando tiver uns comícios, monta 2 palanques, com meio metro de distância de um para o outro. Um vai para um, outro vai para o outro. Pronto, está resolvido o problema. Não, eu disse que não subia no palanque dele. Ele está ali, eu estou aqui. Tá certo? Rapaz, é uma situação complexa. O, o que há é uma promiscuidade generalizada na política. Isso acontece de fio a pavio, do menor município até a União Federal. E essa promiscuidade é que cria situações complexas como essa que você acabou de citar, que se eu for citar, talvez eu tenha dificuldade de contar a história que você acabou de contar. Que é muito difícil isso aí, tá certo? Uma coisa muito difícil de ser explicada. E aí é esperar para ver, só tem essa solução. É dar tempo ao tempo. O inimigo de hoje, amanhã pode ser amigo. Eu vi o Ciro Gomes contando que durante algum tempo ele literalmente emprenhou pelos ouvidos a respeito do Capitão Wagner. Ele não conseguiu ver que o Capitão Wagner era uma liderança jovem, ascensão, e achava só que ele era um grandíssimo picareta, um FDP, tá certo? Que manipulava os policiais e não sei o que e tal, porque, segundo ele, era a informação que ele recebia do complexo que estava em torno do irmão dele, que era governador, no caso, o Cid Gomes. Às vezes acontece coisa dessa natureza. A gente, às vezes, ninguém me influencia. Claro que influencia. E o que mais grita dizendo que não é influenciado por ninguém é o que mais é influenciado, porque a gente só se defende daquela coisa que a gente não tem muita segurança. Quando a gente tem segurança, fica calado. O cara que tem segurança não teima. Quando você vê um jeito teimoso, é porque é inseguro. Pois bem, então, no final das contas, um camarada experiente como o Ciro Gomes foi influenciado por narrativa. E a narrativa tomou conta do dia a dia da política brasileira. O importante no Brasil não é o fato, é a versão, tá certo? Ou seja, é a narrativa, é o que pesa. Tem gente, às vezes, que é inimigo, figadal, e de repente se senta e conversa e sai com uma opinião diferente. Isso já aconteceu na minha vida mais de uma vez. De alguém que tinha ojeriza a mim, tá certo? Ou então o caso contrário, que eu tinha, digamos assim, uma resistência àquela pessoa, um dia tem uma conversa e percebe que é completamente diferente. Eu, quando prefeito, uma vez fui recebido por um camarada que chegou lá, aí quando a secretária me avisou, a Silvana, que ele estava lá na sala de espera do gabinete, xingando, dizendo as coisas lá e tal. Aí, quando ela, agoniada para eu atender logo, eu digo, não, tenha calma. Aí depois ela entrou lá e disse, não, seu Zé, se eu fosse você, não atendia esse cara, não. Eu disse, por quê? Não, é porque ele está todo tempo dizendo as coisas ali, só falando. Eu digo, não, pai, eu vou atender ele. Aí eu disseram, eu digo, olha, eu estava tapando o telefone, eu estou aqui numa conversa, mas daqui a 5 minutos pode mandar ele entrar, porque eu encerro essa conversa dentro de 5 minutos. Aí, quando ela bateu na porta, eu tinha dito a ela, quando for para ele entrar, dê 3 pancadas na porta para eu saber que é ele. Aí, quando ela bateu, fui receber o camarada na porta, tá certo? Cumprimentei, dei um abraço nele. Ele ficou assim meio com cara de espantado. Aí, botei ele para sentar, não tinha uma mesa de reunião lá no gabinete, bem próximo da mesa onde eu trabalhava, mas aí eu não fiquei pelo lado de trás da mesa. Tinha 3 cadeiras de interlocutor, como a gente chama, eu botei para ele sentar numa e eu fiquei na outra. Aí me levantei, tinha uma máquina de fazer café expresso lá dentro, eu fui fazer um café, ofereci a ele, ele disse que não queria, com a cara ruim, aí eu fiz um cafezinho, tomei, quando eu estava terminando de tomar, aí ele, assim, olhando, eu notei que ele estava com vontade de tomar o café. Eu digo, você não quer um café? Eu vou aceitar. Aí eu fiz um café, dei para ele, aí conversei amenidades, aí depois, digo, pois não, o que o senhor deseja?
Aí disse, rapaz, eu vim até lhe falar uma coisa aqui, mas eu acho que isso não pode, o que eu estou querendo é impossível e tal. Eu disse, não, mas eu faço questão de lhe ouvir, tá certo? Aí ele contou a história, eu realmente não podia fazer o que ele queria, mas eu tratei ele tão bem que ele saiu de lá falando bem de mim, e daí para frente, se alguém dissesse que eu era feio na frente dele, ele saía na tapa. Olha aí como é que são as coisas. Mas 13 e 13. Pronto. Fechando com chave de ouro. Algo mais, Neto, que você queria colocar na Não, coluna obrigado aí Pontivista? pelo carinho da audiência. O Brasil está muito complicado. Essa história do Alexandre Ramagem ter escapulido, ele era um cara do órgão de informação, ele foi da ABIN, é um delegado federal. Ele sabe que não tinha apelação para ele. Eu não vou condenar esse cara porque ele fugiu. Eu não vou condenar. Porque nas unhas do Alexandre de Moraes, tá certo? O sujeito vira pinto nas unhas de um carcará. Certo? Não tem por onde correr nem saltar. É isso aí. Tchau.